Está no ar o jornal Dia a Dia, pela Rede Altiora de televisão. Assista pela NET, canal 12, com transmissão para Bragança Paulista e Atibaia, pelo canal digital 39 e também pelas redes sociais da Atibaia TV. Rede Altiora. Sonhe mais alto com a gente. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, que traz as principais notícias da região Bragantina, te deixando muito bem informado. Sou o Cacá Pompeu, hoje é segunda-feira, dia 7 de abril, e agora você confere os destaques desta edição. Pesquisa revela fome e condições precárias entre entregadores de APP. Governo de São Paulo inicia restituição do IPVA para donos de veículos roubados em 2024. Prefeitura de Atibaia promove ação de saúde bucal nas escolas municipais. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. Entregas de fome é o nome da pesquisa que trouxe um alerta para as pessoas que trabalham com entregas de aplicativo. 3 em cada 10 entregadores de comida enfrentam insegurança alimentar. A constatação foi realizada através de pesquisa feita pela Ação da Cidadania, no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. A pesquisa é realizada pela organização não governamental Ação Cidadania revelou que motociclistas que trabalham entregando comida por aplicativos no Rio de Janeiro e São Paulo têm que lidar com fome e alimentação inadequada. Com um trabalho que envolve passar grande parte do dia ao lado de alimentos, a pesquisa mostrou que 32% deles vivem algum grau de insegurança alimentar. A pesquisa, intitulada Entregas da Fome, constatou que 13,5% enfrentavam insegurança alimentar moderada, quando há redução na quantidade e qualidade dos alimentos, ou grave, quando há escassez de comida para todos os membros da família. A taxa é maior do que a média nacional, que é 9,4%. Considerando-se apenas a insegurança alimentar grave, que popularmente é conhecida como fome, 8% deles enfrentam o problema. A insegurança alimentar é apenas um dos problemas vividos por estes profissionais. A pesquisa ainda revela que 56,7% trabalham todos os dias, 56,4% trabalham mais de 9 horas por dia, 72% não contribuem com a Previdência e 41% já sofreram acidentes de trabalho. Ao se deparar com a pesquisa, o diretor executivo da Ação da Cidadania, Rodrigo Afonso, afirma que a categoria de entregadores vive em uma escravidão moderna. Abre aspas. Fica evidente para a gente que esse modelo de trabalho, do jeito que está, é um tipo de escravidão moderna, onde o trabalhador entra com todo o trabalho, o risco, o ferramental, o tempo e recebe em troca contrapartidas que não são suficientes para que essa pessoa possa ter uma vida digna. Fecha aspas. Mais dados da pesquisa revelam 99% dos entrevistados afirmam que pagam do próprio bolso o plano de dados móveis para o uso do aplicativo de entregas. 93,4% não tem seguro para o aparelho celular. 90,6% não possuem seguros de vida. 90% trabalham sem seguro saúde e 67,6% nem sequer pagam seguro do veículo usado nas entregas. Mas aqui em Atibaia, os vereadores estão de olho nesta categoria, tendo em vista que o vereador Fefe utilizou a tribuna para apresentar uma proposta que consiste em disponibilizar o espaço motoboy para os entregadores. Segundo o documento oficial encaminhado ao Poder Executivo, o espaço contaria com bancos confortáveis, uma pequena copa para refeições, conexão Wi-Fi para facilitar contatos e entregas, além de banheiros adequados para higiene pessoal.
A medida, caso aprovada, beneficiará centenas de profissionais da cidade. Semana passada abordamos um tema que muitas pessoas estão discutindo na cidade quando se refere ao tema segurança. É a questão dos totens municipais. Aqueles totens azuis, muitos se lembram, eram um total de 26 espalhados pela cidade. Atibaia TV entrou em contato com a Câmara Municipal, onde está se discutindo bastante esse assunto, e hoje a gente recebe Lucas Garcia, que está aqui para falar um pouquinho sobre essa polêmica na cidade. Lucas, seja muito bem-vindo à Atibaia TV. Muito obrigado. Quero saudar aí a toda a população, desejar uma excelente semana a todo mundo que nos acompanha. Muito bom. Lucas, a gente acompanha o trabalho de vocês lá na Câmara dos Vereadores. Inclusive, queria deixar aqui o convite para quem não acompanha. É bom começar a acompanhar, pois tem muito assunto relevante sendo tratado e tem muita gente reclamando, falando, político não faz nada, vereador não faz nada. Eu acho que é uma excelente oportunidade para se conhecer e cobrar, inclusive, os vereadores das ações na cidade. Lucas, você abordou de uma maneira bastante clara e bastante enfática a questão do problema da retirada dos totens. Gostaria que você esclarecesse um pouquinho para quem está nos assistindo o porquê que não foi renovado o contrato, né, e análise da eficácia desses equipamentos. Perfeito. Obrigado pela oportunidade de esclarecer. É sempre importante a gente ter esse espaço aberto, porque até mesmo da forma como o debate surgiu na cidade, deu-se a impressão de que isso foi uma decisão do atual governo, do prefeito Daniel, de remover esses totens. E eu fui justamente na tribuna como líder do governo na semana passada para explicar que essa decisão já havia sido tomada no governo anterior. Só que a retirada dos totens se deu apenas agora. Então eu vou dar aqui um panorama geral da situação do que aconteceu, né? E eu queria só te interromper, Lucas, te deixar à vontade. Aqui é diferente de outras emissoras onde às vezes você tem 30 segundos para falar. Eu gostaria, é muito importante que a população entenda, né, porque é algo que aflige muitas pessoas, né, porque parece, né, o que chegou ao nosso conhecimento é de que a cidade está menos segura. Perfeito. Né? Então gostaria que você explanasse. O que acontece? Para a gente resumir bem ali, era um contrato que foi assinado em 2022, era um contrato de 5 anos, mas você tem que fazer os aditamentos e as renovações anuais, como você sempre faz. Foi feito um primeiro contrato, vou dar as datas aproximadas, os detalhes tem no meu discurso na Câmara, de março de 23 a março de 24. Quando chega em março de 2024, um segundo aditamento é feito, renova-se esse contrato por mais 6 meses. Isso no governo anterior. Quando chega ali em setembro de 2024, o governo anterior opta por não renovar mais os contratos. Isso coincide, inclusive, com o decreto de calamidade, que também foi publicado no mês de setembro, declarando assim a crise financeira que o governo anterior enfrentava, né, precisando cortar custos a qualquer coisa, e os totens foram um desses também. Não havia mais dinheiro, e isso é o que a gente entende do governo anterior. E assim que esse contrato foi rompido, os serviços dos totens eles já pararam de funcionar. Então, tem-se a impressão, como os totens estão sendo retirados agora, a população tem a impressão de que a partir de agora, quando você retira o totem, você não vai ter mais a câmera, você não vai ter mais o monitoramento, mas desde setembro, os dados e as câmeras dos totens, quando esse contrato não foi renovado, eles já pararam de funcionar. Então você tinha basicamente ali igual um espantalho na fazenda. Você não tinha mais nenhum tipo de eficácia, utilidade, nenhum tipo de eficiência. Inclusive, se os moradores ali tinham um botão onde ele poderia se comunicar com a base, também já não estava mais funcionando. Também já não estava mais funcionando. Então você tinha apenas ali algo que ficava. O governo anterior notificou 2 vezes a empresa para que retirasse os totens. Foi feita uma notificação ainda em setembro e uma outra em outubro, ou logo em novembro ali, se eu não estou enganado. A empresa não retirou e o governo atual notificou em fevereiro e notificou em março. Foram 4 notificações. E a empresa, então, ela passou a retirar nessa semana, onde surgiu a notícia. O pessoal viu a remoção, publicou. Mas ele já não funcionava desde setembro, Cacá. E aí tem algumas questões que a gente também parou quando a gente analisou os valores ali, os valores que o governo anterior estava desembolsando no contrato ao todo. Por esses 26 totens durante o período de funcionamento, saiu do caixa, né, foram desembolsados aproximadamente 11 milhões de reais. Isso é uma loucura, Lucas. Inclusive, a gente comentou bastante semana passada aqui sobre isso, sobre o absurdo que é isso.
né? A gente está falando em 26 totens, né? E você inclusive ali faz um levantamento do custo para se fazer um totem, por exemplo, desse tipo, que a gente sabe que tem tecnologia? Tem, mas nada que justifique um valor tão absurdo. 11 milhões de reais por um período, a gente está falando aí quantos meses? 2022 até ali setembro de 2024. Ou seja, em 2 anos praticamente, a gente está falando mais de 11 milhões de reais. O custo girava ali dos 26, girava em torno de 440 mil por mês. Dava 14 mil reais por totem, né? E aí a gente tem uma grande questão. É um dinheiro alto, um valor altíssimo, para um resultado não tão eficaz. Inclusive, muita gente tem um pensamento equivocado em relação à segurança que os totens traz. Nós tivemos acesso a alguns relatórios do COI, do Centro de Operações Integradas, e eles mostraram para a gente que a eficácia dos totens era muito baixa. E ele era muito mais utilizado, às vezes, por andarilhos, por criança passando trote, do que, de fato, uma eficácia. Você tinha ali o recurso das câmeras, que muitas vezes ajudavam no monitoramento. Eu já vou explicar já como é que ficou essa questão da câmera que estava no totem e o que vai ser feito. Mas em termos tecnológicos e um preço muito acessível, você pagava por totem aproximadamente R$ 1.300 num ponto de internet. Então, mesmo que esse... Calma aí, só para deixar claro, então. São 14 mil por mês de locação para o totem estar ali dentro para a desses empresa. 14 mil, você tem 1.300 de internet. Mais 1.300? Não, dentro desses 14, ok. Tá? Por ponto, R$ 1.300. Por ponto. Então, era algo que, assim, mesmo que o contrato tivesse em andamento, certamente seria revisto pela atual gestão, por uma questão de valores. A tecnologia evolui muito rápido, então hoje você já tem coisa muito melhor por um preço mais baixo, como toda tecnologia, né? Então nessa questão dos totens foi constatada uma eficácia muito baixa. Ele traz essa sensação de segurança, mas é como eu volto a explicar essa questão do espantalho na fazenda. Não era ele que trazia efetividade, e dentro da nossa população, inclusive na semana passada, me perguntaram e confundiam os totens com a muralha digital. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então aqui também para a gente deixar claro... Que na verdade, Lucas, até é bom esse tema você abordar, que a Atibaia ela tem vários sistemas de segurança, não é um só, né? Tem a questão da muralha digital, que é aquele patrulhamento que se faz, onde o sistema consegue detectar a placa do veículo, Perfeito. saber se ele é proveniente de furto ou se ele está sendo procurado por alguma outra ocorrência, né? Isso é muralha digital. A gente tem os radares, né, que são alguns pontos na cidade que tem os radares de velocidade, que basicamente para fiscalização do cumprimento da regra de velocidade pelas vias públicas. E os totens eram terceira ferramenta onde você tinha esse sistema vamos falar assim, de ajuda ao munícipe. Faltou ainda uma outra ferramenta que eu vou explicar como funciona aqui. A muralha digital são as câmeras OCRs, aquelas que, como você mesmo disse, elas pegam a placa do carro. Imagina Atibaia como se fosse um círculo assim, uma cidade, né? Aqui na cidade. As OCRs, elas estão nas entradas da cidade, na saída, monitorando o carro que entra, monitorando o carro que sai. Dentro do município, você tem as câmeras normais de monitoramento. Quer dizer, elas não leem placa, elas não leem nada, e você tem essas câmeras espalhadas dentro do município. Que basicamente estão levando aquelas imagens para o centro. Para o centro, exatamente. Para sendo analisado ali. Exatamente. São imagens que, se você não tiver alguém visualizando hoje, por conta, inclusive, da falta de tecnologia, se você não tiver um olho humano ali vendo a ocorrência, não adianta nada. A imagem fica lá, vai passar e não vai disparar nenhum tipo de alerta. Então você tem essas câmeras dentro da cidade e os totens faziam parte disso. As câmeras que estavam nos totens ajudavam a monitorar. Também não eram eles não eram OCRs, não liam placas, nada disso. Então, quando você retira os totens, você pode fazer uma readequação ali das câmeras de monitoramento para que elas façam a cobertura que os totens faziam. Daquele espaço onde o totem estava, não quer dizer que não tem mais imagem dali, porque outras câmeras suplementam. Perfeito. Okay. E isso foi até um posicionamento que a gente, conversando com o inspetor da GCM semana passada, falou que eles estão olhando justamente isso, para não deixar nada sem cobertura. Agora, um ponto que é importante a gente salientar, que como a gente prova que, então, a retirada dos totens não teve impacto. No site de segurança pública do Estado de São Paulo, que é responsável pelos números da segurança, se você for pegar lá e olhar os meses de setembro até agora, número de ocorrências de Atibaia, não há uma alteração, não há um aumento no número de criminalidade pela ausência dos totens. E política pública boa, a gente faz baseado em evidências. Então, assim, contribuiu, e a análise que foi feita tanto do COI quanto da atual secretária de Segurança Pública é que esses totens não estavam trazendo eficácia. Só que a gente precisa evoluir em outros tipos de tecnologia. E até, se já me permite entrar num assunto, acho que se eu chegar assim até falar para a população e falar, nós temos um sistema tecnológico muito bom dentro de Atibaia.
mas não tem inteligência artificial. Eu acho que hoje em dia você vai olhar assim e falar para mim, peraí, então não está tão tecnológico assim. E é justamente isso que é necessário a gente entender. Não adianta você ter quantas milhares de câmeras você quiser ter. Que hoje em Atibaia são mais de 2.000 e isso também é uma lenda. Né? Que é um volume absurdo. Isso também é assim, foi um número que a gestão passada passou. O que eu vou te passar agora são os números da Secretaria de Segurança Pública, onde nós temos 183 câmeras OCRs da muralha digital e nós temos 299 internas. Aquele número 2.000, ele poderia estar contando as internas de escolas que não contam da Secretaria de Segurança Pública, poderia estar contando dos totens, mas isso é um número que a atual gestão não garante. Então, quem falava de 2.000 câmeras é o governo passado. Porque se fez muita propaganda, se falou em investimentos absurdos com relação a isso, e agora eu fico até espantado aqui, Lucas, por esses números tão baixos. 183 é um número excelente, tá? De câmeras na entrada da cidade, 299 no monitoramento interno, são números altos e números excelentes. A questão é que você pode chegar e falar que tem 2.000 câmeras e eu pergunto, quem monitora tudo isso? Vai ter um estádio de futebol para monitorar? Uma pessoa ali, você tem estudos dos Estados Unidos, estudos no Brasil que vão dizer que uma pessoa ali, ela consegue monitorar 15 a 16 câmeras nas primeiras 3 horas de atenção. Daqui a pouco a atenção dela começa a baixar, ela tem que estar olhando ali para mostrar. Sem falar que são câmeras que ficam ali paradas na maioria, né? Tem algumas Perfeito. que têm movimento e fica uma coisa extremamente cansativa, como exatamente. você falou. Você está olhando para uma via ali que às vezes está passando o carro e às vezes não, né? Então você pode divulgar um número alarmante, pode colar 4, 5 mil câmeras, a população vai olhar isso e vai falar, nossa, olha, mas a gente precisa explicar, instruir a população que se não tiver monitoramento, não adianta nada, porque essas câmeras não têm tecnologia. E é justamente onde entra a pesquisa da atual Secretaria de Segurança Pública do município para mostrar, a gente precisa colocar inteligência artificial. A gente precisa colocar IA para monitorar. Até para desmistificar uma coisa aqui, inteligência artificial, acredito que o Lucas não está se referindo àquela questão, a pessoa passou na frente da câmera e conseguiu pegar o rosto da pessoa e identificar quem é essa pessoa. Eu acho que isso daí pode até ser um passo, sim. Né? Mas a gente está falando, de repente, uma pessoa sacou uma arma. Né? A inteligência artificial consegue entender aquele objeto como uma arma e, ela já dá um destaque ali. Ela já dá um disparo. Se você tivesse uma pessoa ali, 2.000 câmeras, se perdeu ali, você não consegue ter atenção. Uhum. Alguém caiu de uma moto, um acidente de trânsito, a inteligência artificial ela está aí para isso, mas ela não está sozinha. Você precisa criar um comitê de governança que avalie, e ela não toma decisões, mas tudo isso ainda há um estudo na atual gestão, no novo governo, para a gente implantar isso futuramente. Uhum. E aí sim a gente ter uma migração tecnológica, um monitoramento, que aí você consiga dar cobertura para todas essas câmeras que você tem. Mas a mensagem principal aqui, a remoção dos totens não afetou a segurança pública de Atibaia, não tem relação com a muralha digital, recebi perguntas sobre isso, comentários sobre isso na semana passada, são coisas completamente diferentes, a muralha digital ela permanece em funcionamento. Perfeito. Lucas, uma questão dos totens que talvez chamasse a atenção e talvez justificasse esse valor tão alto pago pela administração e agora deixar de ter esses equipamentos, é a questão da segurança em portas de escolas. A gente acompanha que muitos desses totens estavam colocados ali estrategicamente em posicionamento de saída ou de entrada de escolas municipais. Com relação a isso, existe alguma medida hoje, sem os totens, que a prefeitura está adotando? Permanece naquela questão que eu falei das câmeras de monitoramento do trânsito, as câmeras internas da cidade serem realocadas ali para as portas de escola, e as escolas também têm as suas câmeras internas que não estão nessas contas, nesses números que eu passei aqui. Então, nisso tudo está aí no radar para readequação e para que não se perca nenhum ponto ali da escola e mantenha-se a segurança e a estabilidade. E além disso, provavelmente também a Guarda Municipal, existe equipamentos, inclusive, voltados para a questão de ronda escolar. A gente está falando principalmente, né, Lucas, às vezes em escolas isoladas e em períodos noturnos, né? Durante o dia tem muito trânsito de pedestres, à luz do dia é mais difícil algum crime estar acontecendo, embora a gente já tem também relato de, nas esquinas, né, aquele pequeno traficante, aquele fornecedor de droga, inclusive para alunos da rede, mas existe esse trabalho também de inteligência complementar da própria Guarda Municipal. Perfeito, exatamente. Então a Guarda segue atuando aí para trabalhar pela segurança pública de toda a população, inclusive nas portas de escolas. Mas como já mencionado, né, esses totens já não funcionavam desde setembro e as escolas aqui permaneceram
os índices permaneceram da mesma forma. Então tá bom. Então com a gente, Lucas Garcia. Lucas, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom prestar esclarecimentos para a população, estamos à disposição. Maravilha. E Lucas, uma perguntinha para encerrar, não é pegadinha, hein? Tá bom. Tá gostando dessa experiência? Você começou há 3 meses. Vamos completar os 100 dias aí de mandato daqui a pouco. Você tinha alguma experiência pública anterior? Não, foi a minha primeira experiência pública, sempre agradeço aqui, né, ao voto de confiança dos 1.442 que depositaram em mim ali nas urnas, e tem sido uma experiência fantástica poder trabalhar pela população, poder a gente contribuir ali dentro da Câmara com aquilo que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. Então tenho gostado sim, sempre agradecendo a todo o carinho, a todo o feedback da turma que manda mensagem, fala com a gente, manda sugestões, propostas, as demandas, nosso gabinete está sempre aberto. Maravilha, eu sou muito a favor da renovação, acho que sangue novo, pessoas com novas ideias e pessoas inteligentes, porque assim, ó, muito bem assessorado, tá? Queria dar parabéns aí pela assessoria sua que tá lá. Agradecer aqui ao Gustavo e a Mariana, aproveitar que também estão aqui sempre comigo, me auxiliando aí. Mário, você quer ver, dar só um alôzinho aqui para matar Maria a saudade funcionária trabalhou cria aqui, da né? casa, é cria da casa, veio toda arrumada, passou maquiagem, tudo. Mari, bom te ver de novo aqui na Atibaia TV, deixa eu cumprimentar aqui. Pessoal da Atibaia TV. A Mari, né, para quem acompanhou aí toda a história da Atibaia TV, quantos anos foram aqui com a gente, Mari? Uns 3 anos. 3 anos. Eu lembro assim, a Mari começou aqui, olha, tava crua. Quando saiu, tava voando. Ela na época do Daniel Oliveira, também Carla Moreno. Exatamente. Épocas boas da Atibaia TV. Então, Lucas, parabéns pela Mari. Nossa chefe de gabinete. É chefe de gabinete? Tá chique gabinete. a pessoa, hein? Então tá bom. O Gustavo aqui, que também a gente sempre vê ali, os materiais que estão sendo produzidos aí para o Lucas, né? Parabéns. Eu acho que quando o político, e eu não gosto dessa palavra político, porque político não é uma profissão, né? Quando eu acho que esses munícipes, primeiro, se colocam à disposição, pondo a cara para bater, né? De querer resolver problemas da cidade, eu já acho muito legal. Agora, uma coisa muito importante, Lucas, que eu acho, tomara que você leve isso para a tua vida toda durante esse momento político seu, cerque-se de boas pessoas, de pessoas muito comprometidas, bom, com pessoas certeza. inteligentes e capazes. Aqui, a Mari, eu posso falar, testemunhar sem sombra de dúvida, o Gustavo a gente acompanha mais recentemente, mas olha, pelo naipe da tua equipe aí, dá para ver que vai voar longe. Vamos que vamos, obrigado, Cacá. A gente torce por isso. Valeu, muito tá bom? obrigado. Tchau, Obrigado, tchau, Lucas. até mais. Obrigado, Mari. Valeu. Nós. É isso daí. Então, você que é de Atibaia, vale a pena acompanhar as sessões da Câmara Municipal, ou então acompanha também os vereadores, aqueles que você mais se identifica, acompanha as redes sociais deles, é muito importante saber o que eles estão fazendo, e lembrando, hein, eles estão ali a serviço da população, então a qualquer momento você pode adentrar ao prédio da Câmara Municipal, pedir para falar com algum vereador e ser atendido, e aí ter a sua necessidade aceita. Então, vale a pena e vale a pena também conferir pelas redes sociais da Câmara, a sessão da Câmara de Atibaia que acontece toda terça-feira às 17 horas e com transmissão ao vivo pelo YouTube. Fique de olho. A gente vai para um breve intervalo comercial, na volta mais notícias.
E se você teve seu veículo furtado ou roubado em 2024 no estado de São Paulo, pode ter direito à restituição do IPVA. A Secretaria da Fazenda e Planejamento vai reembolsar mais de 24 milhões de reais a proprietários afetados, divididos em 4 lotes, com pagamentos a partir de hoje. A restituição do IPVA para veículos roubados em 2024 começa hoje. Como funcionará a restituição? O valor devolvido será proporcional ao período em que o veículo ficou fora da posse do dono. O pagamento seguirá um cronograma baseado no trimestre em que o crime ocorreu. Primeiro trimestre de 2024, o valor será pago nesta segunda-feira. Para o segundo trimestre, no dia 22 deste mês de abril. No terceiro trimestre, o valor será pago em 5 de maio. Já no quarto trimestre, o valor será pago no dia 19 de maio. Os valores ficarão disponíveis no Banco do Brasil por 2 anos. Após esse período, será necessário solicitar a restituição diretamente à Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Para receber a restituição, o dono do veículo precisa ter registrado um boletim de ocorrência sobre o furto ou roubo, estar com o pagamento do IPVA regularizado, conferir a disponibilidade do valor pelo site do Cefaz SP, na seção de consulta de restituição de veículo furtado e roubado. O reembolso deve ser retirado presencialmente no Banco do Brasil, com os seguintes documentos: para a pessoa física, RG, CPF e comprovante do boletim de ocorrência. Para a pessoa jurídica, cópia do contrato social, documento do representante legal e o boletim de ocorrência. Para os representantes legais, procuração específica para saque. No site do Cefaz SP é possível conferir mais informações sobre valores e prazos, além de um passo a passo detalhado para garantir a restituição. Não perca tempo. Se você tem direito ao reembolso, fique atento aos prazos e garanta o recebimento do valor de volta. Existe uma cena aqui em Atibaia que quem já passou conseguiu, com certeza não passou desapercebido. São os patos que vivem nas imediações do Jardim do Lago, aqui em Atibaia. Pois é, os mesmos foram recolhidos pela Prefeitura na última semana. Os animais ficarão de quarentena enquanto a água do local está sendo analisada. A ação ocorreu na manhã da última quinta-feira, dia 3 de abril, pelos agentes da Secretaria de Meio Ambiente. O recolhimento foi realizado em 2 locais, nas imediações do Jardim do Lago e no Jardim Paulista. A medida se faz necessária após a constatação de recentes episódios de mortalidade de aves. De acordo com o Departamento de Defesa Animal, o objetivo é fazer quarentena de 20 dias destes animais, para que possam se resguardar enquanto as análises da água dos lagos e solo sejam feitas. Ao todo, foram recolhidos 39 patos e novas ações serão realizadas nos próximos dias para recolher os demais, assim como os gansos. As aves foram encaminhadas para o bairro Boa Vista. Em relação aos estudos da água, a ASAI realizou a verificação e não foi constatada a presença de coliformes fecais. Também houve pesquisa pela Secretaria da Saúde sobre doenças infectocontagiosas e os resultados também foi negativo. A Secretaria do Meio Ambiente informou que solicitou outros exames para a CETESB sobre outros elementos de contaminação do solo e água e ainda aguarda o resultado. Em relação aos patos, foi realizada análise por meio de exames de PCR, de botulismo, cujo resultado foi negativo. Só houve apontamento para uma bactéria que causa diarreia. A Secretaria ressalta que a reação possivelmente são decorrentes de ingestão de alimentos oferecidos pelos frequentadores dos lagos.
A Prefeitura orienta os munícipes, principalmente aqueles que frequentam a região, que não tenham contato com o solo, água ou os animais. Após a retirada das aves para a quarentena, estão previstos serviços de limpeza geral dos lagos e toda a região do entorno. A Prefeitura ainda reforça para moradores da região que não soltem animais nos lagos e que, ao presenciarem atitudes de abandono, façam denúncia à Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Animal e à polícia. Bom, só esclarecendo aí uma falhinha no nosso GC, são nos lagos de Atibaia, como a gente falou aqui na região do Jardim do Lago, onde esse problema já não está acontecendo de hoje. Já há muito tempo, os patos que vivem ali no Jardim do Lago e também no lago seguinte também tem tido esses tipos de problemas já há algum tempo, do Jardim Paulista, o Lago do Jardim Paulista, e esse problema precisa se descobrir a causa, pois se os patos estão sendo envenenados, se eles estão morrendo por contaminação, enfim, o que for, tem que ser garantida a qualidade de vida para esses bichinhos que tanto nos alegram e tanto alegram as crianças que frequentam o local. Então, vamos ficar de olho aí quais providências estão sendo tomadas. Se você quer se qualificar como eletricista de redes de distribuição de energia, esta é a sua chance. A Energisa Sul-Sudeste prorrogou o prazo para inscrição no curso gratuito de formação de eletricistas até o próximo dia 17 de abril. As vagas são destinadas a moradores de Bragança, região e também do sul de Minas. Os interessados precisam acessar o portal de carreiras da Energisa pelo QR Code da tela e se inscrever. Vale lembrar que é necessário preencher alguns requisitos para participar do processo seletivo do curso. Entre eles, ter acima de 18 anos, ter concluído o ensino médio e possuir carteira de habilitação na categoria B. Noções básicas da função de eletricista e carteira de habilitação nas categorias C ou D certamente serão um diferencial para quem fizer o curso. A rotina de aprendizado consiste em aulas teóricas e práticas, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Vale a pena procurar o curso para se especializar e ter uma profissão que paga-se muito bem, diga-se de passagem. Embora eu tô fora, detesto tomar choque. Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Atibaia estão recebendo orientação especial sobre saúde bucal. A Prefeitura está promovendo atividades educativas para ensinar as crianças a cuidarem melhor dos seus dentes, incentivando bons hábitos de higiene oral desde cedo. A iniciativa faz parte do programa Saúde na Escola, que une saúde e educação para fortalecer a prevenção de doenças bucais. Durante as atividades, equipes de saúde realizam escovação supervisionada e ensinam de forma leve e divertida a importância da higiene bucal. O objetivo é que as crianças levem esse aprendizado para casa, incentivando toda a família a adotar hábitos bucais mais saudáveis. Uma boca saudável é também aquela que proporciona uma boa mastigação, o que é fundamental para uma boa digestão dos alimentos e uma melhor absorção dos nutrientes. O programa Saúde na Escola é uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação, que busca o desenvolvimento pleno dos estudantes da rede pública, promovendo mais qualidade de vida por meio da parceria entre profissionais de saúde e educação. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Ingredientes de primeira, temperos, os seus segredinhos e, claro, o número do seu revendedor autorizado Liquigás. Anota aí! Na cozinha do Brasil não pode faltar a Liquigás.
Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A Unimagem, Unidade de Diagnóstico por Imagem, oferece a você diagnósticos de diversas patologias, utilizando o que há de melhor em tecnologia, contribuindo para o restabelecimento da sua saúde. No mercado há mais de 30 anos, prezamos pela confiabilidade dos exames desenvolvidos por nossa qualificada e experiente equipe. Agende agora mesmo a sua consulta em uma de nossas unidades. Unimagem, sempre em sua vida. E uma briga entre 4 estudantes da Escola Estadual Paulo Silva, em Bragança Paulista, terminou com um aluno ferido e encaminhado ao hospital. O fato ocorreu na tarde da última quinta-feira. A Polícia Militar foi acionada para conter o conflito, que teria ocorrido fora do ambiente escolar, motivado por desentendimentos pessoais entre os adolescentes. De acordo com a Polícia Militar, 3 estudantes agrediram um colega, que sofreu ferimentos no rosto e no corpo, precisando do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Os outros 3 envolvidos foram levados à delegacia, acompanhados pelos pais, para registro da ocorrência. Testemunhas relataram que os adolescentes trocaram socos e pontapés, resultando nos machucados da vítima. A direção da escola foi informada rapidamente e acompanhou o caso na delegacia. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar as responsabilidades dos envolvidos e as circunstâncias do desentendimento. E uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de quase 2 toneladas de maconha e na prisão de um motorista de 36 anos na Vila Leopoldina, que fica na zona oeste da capital paulista. A interceptação ocorreu na madrugada da última semana e faz parte de uma investigação de 6 meses sobre uma organização criminosa que abastecia a região metropolitana com drogas. Os policiais do 1º Distrito Policial de Carapicuíba monitoraram a quadrilha e identificaram o esquema de transporte dos entorpecentes, bem como as placas dos caminhões utilizados. O grupo criminoso trazia as drogas do Paraguai, utilizando a chamada Rota Caipira, passando pelo Paraná até chegar em São Paulo. Desde fevereiro, um dos caminhões estava sob vigia e, ao perceberem que o veículo seguia novamente para o Paraguai, os agentes intensificaram o monitoramento. Na madrugada da última quarta-feira, a campana foi montada na rodovia Castelo Branco. O caminhão foi avistado no quilômetro 26, pouco antes de entrar em Carapicuíba. O motorista tentou fugir para São Paulo ao perceber a aproximação das viaturas, mas foi alcançado e abordado na Avenida Ernesto Igel. Durante a vistoria no veículo, foram encontrados 1.891 tijolos de maconha, totalizando quase 2 toneladas da droga. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado ao 1º DP de Carapicuíba, onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas e a Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender outros envolvidos no esquema criminoso.
Esta segunda-feira, 7 de abril, o sol aparece, mas sempre acompanhado por muitas nuvens. Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Piracaia registram a máxima de 22 graus com mínima de 15. Bragança Paulista registra a máxima de 23 graus e Nazaré Paulista registra a máxima de 21 graus. Há a probabilidade de pancadas de chuva atingirem a região. Por este motivo, são esperados 52%. O sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento da região, opera nesta segunda-feira com um índice de 58% de sua capacidade total. A edição desta segunda-feira, dia 7 de abril, fica por aqui. Gostaríamos de agradecer sua presença. Te convidamos a continuar ligadinho na programação da Rede Altiora de televisão ou então assistir por nossas redes sociais da Atibaia TV, pelo Facebook, YouTube e Instagram. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!